pergunta é: tudo bem com você? Espero que sim. A segunda pergunta é: como você quer ser lembrado? Como você quer ser conhecido? Como? Como você quer ser lembrado ali na frente ou quando você partir? Como é que você gostaria de ser lembrado? Então, será que você já tem a resposta aí? Como é que você quer ser lembrado? Como você gostaria de ser lembrado? Se você não sabe, eu vou dar alguns exemplos para você. De repente você vai chegar aí a uma conclusão. Noé, por exemplo, né? Vamos na Bíblia. Noé, por exemplo. Noé, quando a gente fala Noé, o que vem à mente? A arca, né? A arca do dilúvio feita por Noé e seus filhos. E eu acredito que tinha lá um bocado de gente ajudando também, porque... Mas enfim, Noé é lembrado pela arca. Abraão é lembrado pelo chamado: sai do meio dos teus parentes. E depois Abraão também é citado na Bíblia porque chegou num determinado ponto, numa determinada cidade, ele negou que a Sara era a mulher dele, né? Disse que a Sara era a irmã dele. Então ele também é lembrado por isso. Depois, Moisés. Moisés foi lembrado porque conduziu o povo, mas também é citado quando fere a rocha. Moisés errou. Acã. É aí que começa a coisa a pegar, né? O Acã era um soldado do exército de Israel, exercia ou tinha a patente, né, de comandante, um dos comandantes daquele exército. Mas Acã, quando a gente fala Acã, os leitores da Bíblia lembram logo do pecado de Acã, né? Que pegou algumas coisas que não era para pegar, que fez algumas coisas que não era para fazer. Quando a gente fala de Pedro, por exemplo, o apóstolo Pedro é muito lembrado porque negou a Jesus. E também porque cortou a orelha do soldado, né? Esse era o Pedro. E o que é mais massacrado nas lembranças, digamos assim, é o Jonas. O Jonas, ele é lembrado pelo não. O não de Jonas. Jonas é lembrado porque Deus mandou ele para Nínive e ele não quis ir. Ele pegou um barco para ir para Tarsis, para ir para outro lugar. Então, quando você fala Jonas, é o homem da baleia. É o cara que foi engolido por uma baleia. Todo mundo lembra do Jonas por causa dessa atitude do Jonas. Mas vamos lá. Abraão, Deus disse para ele que a descendência dele seria maior do que a areia do mar. Mas ele é lembrado também pelas coisas que eu já citei aqui. O Noé
Todo mundo fala do Noé por causa da arca. Noé viveu mais de 500 anos. E será que ele só fez a arca na vida? O Abraão, será que só saiu do meio dos parentes durante a vida dele toda? Ele não fez outra coisa durante aquela viagem, levando o sobrinho. Ele não fez outra coisa. O Moisés feriu a rocha e etc., não entrou na terra prometida, mas conduziu, tolerou, suportou, pediu perdão por aquele povo durante 40 anos. Povo rebelde, um povo teimoso, um povo cheio de manias. 40 anos Moisés ali, mas é lembrado por muitos porque feriu a rocha. O Pedro não fez outra coisa senão cortar a orelha do soldado ou negar a Jesus, mas é lembrado por tais atitudes. O Jonas. Bom, o Jonas era um profeta. O Jonas, antes de ser mandado a Nínive, profetizou, por exemplo, para o rei, né? E Jonas era um profeta, gente, e todo mundo lembra do Jonas simplesmente porque o Jonas era para ir para um lugar e ele não foi, e esse é o Jonas, né? O Jonas rebelde, né? O Jonas que desobedeceu a Deus. E a pergunta que eu fiz durante o começo desse vídeo, a abertura do vídeo, foi exatamente essa. Como você gostaria de ser lembrado? Você acha que o Jonas gostaria de ser lembrado porque foi engolido por um peixe? O Jonas profetizou a Jeroboão II, rei de Israel, que este recuperaria territórios perdidos e expandiria as fronteiras do reino. Está lá em 2 Reis 14, 25. E o próprio Jesus fala de Jonas em Mateus 12, 40. Mas você acha que o Jonas queria ficar marcado por causa do peixe? Ou Moisés por causa da rocha? O Acã, eu esqueci aqui. Todo mundo, quando a gente fala de Acã, leitores da Bíblia, é o pecado de Acã. Mas você acha que o Acã, como comandante, para chegar a comandante, ele não fez outras coisas boas, outras coisas notórias, outras coisas a favor do povo de Israel? É que naquele tempo a gente tem que saber que era lei, olho por olho, dente por dente. Acã foi apedrejado, ele, os filhos. Então, irmãos, as nossas boas ações, muitas vezes, ficam encobertas por causa de um único erro. E muita gente se revolta contra isso. Muita gente abandona a caminhada, abandona o ofício por causa dessas coisas que acontecem na vida de todo mundo. Irmãos, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, muitos só olham para os seus defeitos. Para os próprios defeitos, jamais. Mas para os defeitos do outro, todo dia, toda hora. E aí você, de repente, fez. Ninguém falou nada.
ou do tipo não está fazendo mais que obrigação. O dia que você errar, talvez, tomara que não, você vai ser lembrado pelo seu erro. E o que fazer? Não há o que fazer. Veja bem que a humanidade é assim desde os primórdios. Infelizmente, é o ser humano que prefere marcar alguém pelo que ela fez de ruim, ou ainda, você pode ter tido toda uma vida dedicada ao bem. E de repente, lá na frente, quando você não fazia mais por causa da idade, ou enfim, porque você decidiu não fazer mais, você já estava cansado, você vai ser lembrado pelas suas últimas atitudes e não pelas primeiras. Embora, é claro, tem muita gente que é lembrado pelo que fez, embora tenha mudado. Mas como é que você gostaria de ser lembrado? Você acha que Jonas queria ser lembrado, como eu já disse, como o cara que o peixe engoliu? Você acha que, né, o Abraão gostaria de ser lembrado apenas como a pessoa que saiu do meio dos parentes e levou toda uma fazenda numa viagem que... Você acha que ele gostaria de ser lembrado só por isso? Será que Abraão não serviu a Deus de outras maneiras, não fez outras coisas? Com certeza fez. Noé com certeza fez outras tantas coisas além da arca. E por fazer essas tantas coisas é que foi preservado por Deus do fim. Porque Deus disse, eu vou destruir a terra, mas preservou Noé, seus filhos e suas noras e a sua esposa. Você acha que foi por quê? À toa? Ah não, porque Noé era o único carpinteiro lá, o único cara que sabia lidar com madeiras que tinha naquela época? Não. Mas todo mundo conhece Noé por causa da arca. E se você, hoje, ninguém lembra das coisas boas que você fez, só lembra de algo ruim, só lembra de uma derrapada que você deu, de uma pisada na bola que você deu, cara, você está absolutamente dentro da normalidade. Seja bem-vindo ao clube. É desse jeito, como eu já disse, desde lá de trás. As pessoas preferem lembrar você ou de você pelo que você fez de errado, por uma pisada na bola, né? Do que lembrar de você, ele fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso de bom. Não sei por que as pessoas preferem lembrar das pessoas de uma forma bem pejorativa. Talvez seja autoafirmação, sei lá, mas é desse jeito que é, desde lá de trás. E deixa aí o seu comentário, o que é que você acha a respeito. Mas se os personagens principais da Bíblia, né, com eles foi dessa maneira, por que conosco iria ser diferente? Não é verdade? Por que conosco iria ser diferente? E se nós temos esses relatos na Bíblia, nós temos que prestar atenção neles e parar, né, de ficar reclamando. Porque fulano me critica, porque eu faço tanta coisa e porque eu errei agora, está todo mundo falando. Deixa falar. O importante é você não parar de fazer. Deus te abençoe. Paz.